E aí galera, salve, beleza? Vamos então nessa nova onda aí de aula online, né? Nos adaptar a uma nova situação de ensino e aprendizagem, correto? Com uma nova plataforma de estudo. Então vamos começar aí nossa aula de Sociologia, beleza? Vamos retomar aí um conceito do primeiro bimestre ainda. Eu queria fortalecer esse conceito para a gente poder dar continuidade com uma certa segurança aí de conceitos. Tudo bem? Partimos então aí para a nossa aula sobre Augusto Comte, um grande pensador, filósofo, iniciador desse movimento que a gente vai chamar de sociologia. Beleza? Então, como eu estava falando, eu não caracterizei Augusto Comte como um sociólogo, mas sim como um filósofo, em primeiro lugar. Porque Augusto Comte não vai propor uma metodologia sociológica. A sociologia, ela se constitui como uma ciência da sociedade, né? Com um método próprio de análise de fatos, de dados. E Augusto Comte, em primeiro lugar, vai propor aí uma teoria sociológica, uma teoria da sociedade. Ele nasce na França, no século XVIII, e aí no século XIX, finalzinho do século XVIII, né? Século XIX, ele vai publicar então um livro, aí no comecinho do século XIX, chamado Curso de Filosofia Positiva. O que é uma filosofia positiva? Eu vou explicar mais para frente no próximo slide, mas filosofia positiva quer dizer a filosofia que se preocupa com os fatos, com os dados objetivos, e não com as teorias, com as reflexões. O termo positivo, em filosofia, em ciência, vai ter essa característica, né? De se ater, se preocupar com fatos, com dados. E é nessa obra, então nesse livro, que ele cria, que ele forja o termo sociologia, que é uma junção de duas expressões aí, uma em latim e outra em grego, né? Socius, latim, logia, grego. Então, o estudo da sociedade. Qual que é a importância, então, desse pensamento do Augusto Comte? Então, a gente conversou no primeiro bimestre das mudanças, né, que a sociedade passou a partir da Revolução Industrial, Revolução Francesa e o Iluminismo. Então, é, ao longo de todas essas mudanças, então, há uma preocupação. Como haver uma harmonia na sociedade? Como a sociedade pode progredir? Como a sociedade pode crescer harmonicamente em meio a tantas transformações e tantas mudanças? Então, a sociologia teria então como objetivo essa ordem social, certo? Então, ela nasce com uma tentativa de ser um curativo, um band-aid, né? De ser um remédio para as convulsões sociais que estavam passando os centros urbanos do século XVIII, século XIX. E, mais especificamente, Augusto Comte ele vai ser o grande pensador que vai tentar, então, estabelecer aí uma ordem social burguesa. Por que uma ordem social burguesa? Porque, afinal de contas, nós temos aí as grandes empresas, né? As grandes, nas cidades, o nascimento das grandes companhias e que o caos, a desordem, a revolução, né? A convulsão social impedem o desenvolvimento da economia, impedem o desenvolvimento da técnica, do lucro, da produção. Então, essa ordem se faz mais do que nunca necessária. Para Comte, então, a crise social poderia então ser solucionada por meio da manutenção dos elementos da estática social, como família, Estado, religião e propriedade. Note, família, Estado, religião e propriedade
são ainda elementos da antiga ordem, l'ancien régime, do antigo regime, vindo ainda de um mundo feudal, de um mundo monárquico, mas agora com a Revolução Francesa esse mundo se foi, mas esses elementos se fazem ainda necessários para a transição da Idade Moderna. Por mais que uma ordem social burguesa estivesse sendo instalada, ainda havia os elementos de manutenção estáticos da sociedade. Por quê? Porque eles eram fatores de coesão social. A família, a igreja, a religião, o Estado, eles mantêm a sociedade coesa, unida, e esses elementos são fundamentais para que não haja desagregação social, para que a sociedade não se esfarele. Então, por isso a defesa da sociedade, da igreja, a defesa do Estado, para que a sociedade se mantenha ainda nessa etapa de transição, se mantenha unida. É preciso, como diz lá no filme dos Vingadores, quando o mundo está um caos, é preciso alguns elementos que trazem uma certa segurança. O Capitão América representava lá nos Vingadores esse elemento de tradição, de segurança. E na ordem social burguesa, então a família, Estado, religião representam então esse porto seguro em meio à convulsão social. Defendia que os elementos estáticos poderiam sofrer modificações ao longo do tempo, Então, é claro que a família, o Estado, a igreja podem se transformar, porém, eles não podem ser superados nem eliminados. E essas transformações devem ser paulatinas, devem ser feitas devagarzinho. Esse processo de aperfeiçoamento, então, corresponde à dinâmica social. A sociedade ela é dinâmica, não é estática, não está parada. Ela está em transformação. Mas é uma transformação que deve haver de maneira harmônica. Então, capaz de impulsionar o desenvolvimento da sociedade por meio da manutenção do binômio ordem e progresso. É preciso ordem e é preciso progresso. Então perceba, manter e aperfeiçoar esses elementos estáticos, família, Estado, igreja, eles correspondem então, segundo Augusto Comte, a uma das formas para solucionar a crise instaurada. Por quê? Instaurada pela Revolução Industrial, pela Revolução Burguesa, pelo pensamento iluminista. Então, toda mudança deve ser feita, mas deve ser feita devagar, paulatinamente. Então aí está as origens do pensamento conservador. Comte, então, nesse aspecto, é um pensador conservador. Então, o que passa a ser, então, essa filosofia do Augusto Comte, que depois vai desembocar num método sociológico lá com Émile Durkheim? Então, o que é esse positivismo? Então, é uma corrente de pensamento cientificista, ou seja, que leva em consideração a ciência de sua época, de modo especial a biologia, de modo especial a física, também a história e a psicologia, certo? É esse pensamento que designava todo um sistema geral de conhecimento que tinha por base dados concretos, tá vendo? Lá positivo, filosofia positiva, que fossem frutos da experimentação e da ciência. Então, uma das coisas importantes do positivismo é que ele vai juntar numa única ciência, que vai ser a sociologia, elementos de muitas outras ciências, como a psicologia, como a história, como a física, como a biologia, certo? E vai procurar analisar a sociedade com base em dados concretos. Por isso, positivismo. Então, se pautava na crença absoluta e dominante de que a filosofia positiva estaria associada à marcha do progresso do espírito humano. Então, o positivismo teve grande influência nas ciências humanas,
pois correspondia então a essa tentativa de equiparar o status de ciência da natureza e as ciências sociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que não havia uma ciência humana que fosse, que tivesse tanto prestígio, assim como a física, a química, a biologia tinha no campo das ciências sociais. A filosofia, até então, era, como eu dizia, uma ciência teorética, uma ciência que buscava compreender a sociedade de maneira abstrata. O positivismo busca dar uma certa objetividade às ciências humanas. Então, o positivismo busca transformar a ciência social numa ciência exata, assim como era a física e a biologia. Passou a amparar-se nos procedimentos dessas ciências, ciências naturais, a fim de delimitar um método específico, visando, além da compreensão do meio social, seu domínio e ordenamento. É um dos lemas do positivismo, Prever para prover. Quanto mais eu domino, quanto mais eu conheço, mais eu domino e mais eu consigo ordenar, dar uma finalidade, dar uma função à sociedade. Então a teoria de Comte ressalta que ao longo da história da humanidade, o ser humano buscou diferentes formas de explicar os fenômenos que o rodeiam, variando em grau tanto dos fenômenos gerais quanto para os específicos, quanto dos fenômenos simples até chegar aos complexos. O que isso quer dizer? Aí vai nascer a teoria dos 3 estados de Comte. Comte vai dizer que a sociedade passou por diferentes estágios de amadurecimento. Isso ao longo dos tempos e ainda hoje passa por esses estágios. Nós temos diferentes estágios convivendo simultaneamente. Assim como nós temos na sociedade crianças, adolescentes e adultos convivendo, no mundo nós também temos sociedades que estão, cada uma delas, em um estágio específico de desenvolvimento. Vou passar agora, então, rapidamente a revisar esses 3 estados ou estágios de desenvolvimento. Então, essa compreensão do conhecimento está ancorada na ideia de progresso e de desenvolvimento, no qual os seres humanos e os grupos sociais estariam se direcionando linearmente rumo a uma concepção mais objetiva da realidade. Moçada, olha aqui uma compreensão que pode parecer complicada se você pensar no ponto de vista mais geral. Quer dizer o quê? Que as sociedades estão caminhando linearmente para um desenvolvimento, ou seja, aquelas sociedades mais desenvolvidas e as sociedades menos desenvolvidas que devem chegar aonde nós estamos, certo? Então, a ideia é de que todas as sociedades estão caminhando mais ou menos na mesma direção. Algumas estão mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. Portanto, cabe aqui também uma reflexão, Se eu estou na sociedade mais desenvolvida, eu posso forçar, educar, catequizar outras sociedades para que cheguem ao meu estágio. Essa aqui é uma das críticas que vai se fazer a esse modelo, mas isso lá na frente, no chamado evolucionismo social. Qual seria então o primeiro estágio da humanidade? Seria o estágio ou estado teológico ou fictício. É aquele momento da história em que os povos, as culturas, as sociedades interpretam a realidade com base em explicações sobrenaturais, divinas. Então, a presença dos deuses, da mitologia, da religião e, por que não dizer também, da arte, da poesia. Todos esses elementos da subjetividade humana, todos esses elementos que são criados num contexto social específico, que são de um grupo específico, que depende de uma crença específica, Comte associa esse momento
o desenvolvimento de uma criança, um estágio ainda infantilizado, infantil. Acreditar nos deuses, nos espíritos, ainda sob o véu de um mistério, de um sagrado. Ainda é um estágio primitivo, é o primeiro estágio pelo qual passou a humanidade. Então, além de se constituírem como fonte exclusiva de explicação do homem para fenômenos observados no mundo, os mitos, né? Mitos significa narrativa. Então, essas narrativas religiosas dos vários povos, por transmitirem tanto os saberes partilhados socialmente, quanto as convenções sociais e as regras de comportamento, também serviu como prática educativa das crianças. Então, esses povos desse primeiro estágio educam seus membros, né? As crianças, educam todos os seus participantes, seus partícipes sociais, educam através de histórias sagradas. Então, através dos mitos, da religião, dos ensinamentos teológicos, eu vou criando uma consciência moral, uma consciência social, que é baseada, sobretudo, em algo que não está presente no mundo natural. É normalmente um ensinamento divino, um oráculo, uma revelação, né? Se você pensar a Bíblia ela nasce desse momento, né, em que Deus se revela para a humanidade através lá de Moisés, né, no Monte Sinai. Nas religiões também diversas, né, em diversas religiões, os deuses se manifestam através dos sacerdotes, dos escritos, dos oráculos, e por causa disso eu devo seguir esses ensinamentos e transmitir às gerações futuras. Um segundo estado ou estágio é chamado por Comte de estado metafísico ou abstrato. Então, esse estado, já fazendo uma comparação, se o estado teológico ou fictício, ele era comparado à infância da humanidade, à infância de alguém, por se tratar de algo infantil, no estado metafísico abstrato, Comte compara a adolescência da humanidade. Aquele momento em que a humanidade se torna crítica, se torna questionadora, mas ainda causa problemas, né? Porque ainda é uma crítica pela crítica. Então, é nesse estado que a Grécia, por exemplo, vai buscar a essência das coisas, a origem, o destino, é procurar responder aquelas perguntas famosas, né? De onde vim, para onde vou, por que estou aqui, quem eu sou, não é verdade? Então, nesse estado, a gente busca, então, através da especulação e da argumentação, a explicação para os fenômenos naturais, para os fenômenos sociais. Então, através da crítica, da discussão e da reflexão. Esse surgimento, então, da filosofia na Grécia traz novas concepções de mundo, baseadas não mais agora na narrativa mitológica, mas na razão. E se fundamentou, então, na tentativa de substituir essas narrativas, através de uma explicação metafísica do mundo. Metafísica quer dizer abstrata, quer dizer uma explicação que não está pautada na física, na realidade que você pode perceber, mas numa ideia construída pela razão. Então, ideias como liberdade, democracia, ideia de Deus, né? Todas essas ideias são ideias abstratas, que são construídas pela razão e que podem ser questionadas, reformuladas, refeitas ou até substituídas por outras ideias. Então perceba que uma ideia metafísica não tem a força necessária que esperava Comte, já que ela pode ser substituída, pode ser trocada por outra ideia. Platão tem uma ideia, cria um conjunto metafísico que é depois questionado, substituído pela sistemática aristotélica, né? pelo sistema aristotélico. Então percebam, essas ideias não têm força para explicar a realidade. São importantes, são questionadoras, mas não são conclusivas. Tudo bem?
Aqui então está representando então todo esse sistema metafísico ou abstrato, que é aquele famoso afresco nas salas de Rafael lá no Museu Vaticano. Então aqui está Platão e Aristóteles no centro e todos os filósofos da Grécia Antiga até o helenismo representados nessa linda obra de arte, esse afresco produzido lá no castelo, né, do Vaticano. Então, gente, queria encerrar por aqui essa narrativa. Já estamos aí com 21 minutos de aula. E na próxima aula, eu quero então introduzir o terceiro estado proposto por Augusto Comte. Fica aqui então meu abraço e desejo para vocês aí uma boa semana. Se puderem ler alguma coisa a respeito, fazer fichamento sobre esse tema. Já fizeram um resumo, né, no nosso capítulo lá de Sociologia, mas Augusto Comte passou meio que superficialmente naquele resumo. Eu achei importante vocês também darem uma lida em alguma coisa, anotarem no caderno e na próxima aula estarem mais ferramentados, né? Estarem com mais ferramentas para discutir a filosofia de Augusto Comte. Um grande abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau.